Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Feijó, faço parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. Estamos aqui para mais um episódio do Gotas Fraternas, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nos coube falar sobre o capítulo 16, Não te perturbes. E começa com uma citação de Paulo aos Romanos: e o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Então é muito interessante essa lição, que é uma realidade muito grande que nós vivemos, né? Na Terra, todos nós encarnados. Ele começa falando que se perguntar para o trigo que opinião ele alimenta acerca do moinho, naturalmente ele vai responder que dentro dele encontra a casa da tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na substância do mundo. Então, aí depois ele fala da mesma coisa, se perguntar para a pedra o que ela acha a respeito do buril. Então ela vai dizer que é um instrumento de tortura, mas no final ela é embelezada na grande escultura. E vai por diante, tem vários exemplos, a madeira, o que ela acha do serrote, da serra, dos instrumentos de trabalho. Também ela vai dizer que são instrumentos de tortura, mas no fundo, no final da peça pronta, de utilidade, de embelezamento para os lares ou para os demais ambientes, né, onde ela enfeita, é de grande utilidade. Assim é a nossa jornada aqui na Terra. Nós viemos para a Terra, reencarnamos com o propósito de melhorarmos, né, de quitarmos algumas pendências que temos, né, de outras vidas, e também evoluirmos, progredirmos, porque a lei de Deus é a lei do progresso, né? Então nós temos que sempre progredir, temos a eternidade pela frente, um caminho longo, mas que cada passo, né, na estrada nos levará, né, a uma distância muito grande ao final, né? E então nós vamos ter na vida, como disse Jesus, né, nesse mundo tereis aflições. Elas são necessárias para o nosso engrandecimento espiritual. A Terra é uma escola, e a escola, o que ela faz com a gente para que a gente possa aprender? Vamos dar exemplo de uma aula de matemática, de português, de física. Normalmente, em cada aula tem exercícios novos, tem desafios novos, e dessa forma a gente vai se aprimorando através do estudo, né, da teoria, e depois colocando na prática, quando a gente for aplicar isso no mundo, né, no nosso trabalho profissional. Então sempre vai ter prova, assim é a nossa vida. O próprio Emmanuel nos fala em uma passagem que depois de um problema vem outro, que esse é o papel da escola. Então a gente nunca deve desanimar, e como Paulo fala, aquilo que ele achou que era para a morte, na realidade era para a vida. Por quê? Nós vamos ter, como Jesus deixou no seu legado, no seu exemplo de guia e modelo, quando ele esteve aqui conosco, a gente vai ter esse período de dificuldade. Primeiro temos as alegrias da juventude, né, depois do início da fase adulta. Ao final a gente, ou às vezes até no meio do caminho, nós temos provas muito fortes, muito grandes, problemas com entes queridos, né, problemas com amigos, com colegas de trabalho, às vezes sócios, né? Nós vamos ter decepções. Isso aí é como se nós somos aquela pedra bruta que está sendo burilada através dessas provas que nos chegam. Então é para ter a visão diferenciada, como disse o Paulo, né? Olha, aquilo que eu achei que era ruim, na realidade é bom. Aqui até no final da lição ele fala, né? O que te parece derrota, muitas vezes é vitória, e o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o engrandecimento da vida eterna.
Por que isso? Muitas das vezes nós sofremos doenças difíceis, de longa duração, que nos exige muita paciência, muita confiança em Deus, muita fé, muita tolerância, com medicamentos complexos. A gente vê aí pessoas que sofrem com câncer, que têm a químio, todas as reações adversas que vêm. Então, mas está dentro de uma programação, né, de uma prova, que ao final, como dizia o nosso querido Flávio e o próprio Chico, nosso corpo é como se fosse uma esponja de pia de cozinha, né? Então aquela sujeira toda que vai sendo acumulada à medida que você vai lavando, no final, depois que a gente parte numa condição muito favorável. A esponja fica limpa, como se ele lavasse lá na pia, né? Seria essa figuração aí para nossa dificuldade do nosso corpo físico, né? Que a gente vai enfrentar. Todos nós, praticamente sem exceção, passaremos e passamos por dificuldades. Já vencemos muitas, que nós nem lembramos mais, temos algumas ainda em andamento, né? Se a gente for se ligar nas coisas, nas preocupações dos filhos, da família, do trabalho, a gente tende a ficar até depressivo. Então a gente tem que ver essa parte positiva da nossa reencarnação, dessa bênção maravilhosa da reencarnação, e a gente todos os dias tem que fazer o exercício da alegria. Nós temos que nos enchermos de alegria. O próprio Emmanuel fala, né? Temos que ter uma vida como jovial, com muita alegria. Como é que a gente faz isso? Ao invés da gente fixar nas nossas dificuldades e problemas do dia a dia, de todos os nossos relacionamentos, né, que nos afetam diretamente, nós temos que enumerar tudo aquilo de bom que nós temos em nossa vida. A família, o lar, o carro, os amigos, a oportunidade de trabalho, a oportunidade do trabalho voluntário para quem faz. Então, nós temos mais oportunidades de alegria do que de tristeza, eu acho que essa é a essência da lição, né? Então vamos agradecer sempre a Deus, lembrando que aquilo que a gente acha que é ruim normalmente a nossa porta de libertação, e temos que lutar com todos os recursos que temos sempre para vencer, né, essas dificuldades e nos superarmos, para que possamos usufruir, porque como dizem os nossos amigos, né, nós estamos condenados a ser felizes. Então vamos em busca dessa felicidade. Fiquem com Deus, até a próxima.